Olá pessoal, tudo bem? Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Business Talks Podcast. Lembrando que esse episódio é um oferecimento de Kesser, a primeira marca de skincare minimalista do Brasil. E também temos um novo patrocinador, a Metrópole 4. Metrópole 4 é uma inovadora agência que conecta marcas e influenciadores digitais na criação de um conteúdo criativo e inspirador. Hoje eu tenho a presença de uma pessoa muito especial. Antes de passar a palavra para ele, vou fazer uma breve apresentação. Guilherme Nogueira é corretor de imóveis há mais de 13 anos, diretor e sócio da BH Brokers Imóveis, referência no mercado de alto padrão em Belo Horizonte. Formado em administração pelo IBMEC, já movimentou mais de 1 bilhão em vendas e atua como embaixador da Vitacom e da House em Minas Gerais. Com mais de 374 mil seguidores no Instagram, 270 mil no TikTok, Guilherme se tornou uma das vozes mais influentes do mercado imobiliário brasileiro, unindo informação, entretenimento e bastidores exclusivos do seu setor. Nos seus canais, compartilha desde os bastidores das maiores mansões do país até respostas diretas sobre objeções de clientes e tendências do setor, sempre no @Guilherme Nogueira BH. Seja muito bem-vindo, Guilherme. Obrigado. Mas que introdução linda, parece até que eu que fiz. Mas é legal, né? Quando a gente coloca no papel assim a trajetória, 13 anos de mercado já, tem uma história legal aí por trás já. E vamos ver se a gente transmite essa ideia pro pessoal hoje. Não, vai ser muito bacana. Eu, particularmente, já era seu fã, já assisti vários vídeos e a maneira como você apresenta os imóveis, ela é uma forma muito diferente. Então eu tenho certeza que depois que você meio que iniciou, muitos começaram a te copiar de certa forma, no bom sentido, né? Sim. Você sabe que até por esse jeito mais solto, né, que eu acho que é o que você está falando, eu tive no começo muito mais resistência do que aceitação. Porque o pessoal falava assim, como que um corretor está trabalhando alto padrão, com esse sotaque e com algumas falas peculiares para fazer um tour de imóvel. Então, por exemplo, vi uma mesa lá e falava assim, imagina você trazer sua avó para jogar buraco aqui nessa casa, nessa mesa. Sim. Aí o povo fala, meu Deus, eu levaria minha avó aqui. Mas achava muito bem diferente assim, sabe? Sim. Só que eu acho que uma das coisas que o pessoal se identifica comigo é que sabe que eu sou a mesma pessoa no online e no offline. Isso é muito legal. Então eu falo que o segredo de um bom conteúdo é isso, é a autenticidade. Inclusive até pra gente se relacionar e ter bons amigos, a gente gosta de pessoas autênticas, né? É isso aí. E hoje em dia tá ficando cada vez mais difícil, né? É difícil. Que eu já recebi pessoas do digital que me falam, olha, você não precisa de ser aquela pessoa, você precisa de ser só naqueles 15, 30 segundos. E fica meio desagradável, né? Não fica um negócio eu acho legal. assim, que quando você vê uma pessoa online de um jeito e ela no offline é outro, eu falo isso muito com meus corretores, quando você tenta usar muita máscara, copiando alguém, alguma coisa, e aí o cliente, ou seja, uma outra pessoa te encontra no offline e vê que está muito discrepante, gera uma quebra de expectativa. E aí, automaticamente, a pessoa se blinda de você. Então, ao invés de você conseguir conexão, que é o que a gente quer, você gera afastamento. Exatamente. Agora, Guilherme, conta pra gente como que começou essa sua carreira, né? Hoje eu acho você uma pessoa de muito sucesso no mercado imobiliário, que é um mercado muito desafiador. Bem difícil. A gente sabe dos ciclos econômicos que influenciam diretamente. Sim. Mas conta pra gente como que começou sua trajetória no mercado imobiliário. Legal. Então, minha família ela vem do ramo varejista, né? E acaba que o meu avô, ele foi construindo um braço imobiliário, e meu avô vivo ainda, naquela época, 12 anos atrás, ele fez meio que uma sucessão em vida montando uma holding patrimonial e passando o controle de uma parte imobiliária do grupo para os filhos. São 5, minha mãe uma dessas 5, e minha mãe decidiu, dentro desse grupo, ela decidiu fazer uma cisão com os outros 4 irmãos para ela pegar a parte dela de imóvel e fazer o que ela bem entendesse que ia ser o melhor. E aí, eu tinha acabado de formar no IBMEC, não sabia nem que era IPTU. Eu falo, por isso que a galera vê o Guilherme hoje e fala, nossa, tem dom. Dom nada, gente. É murro em ponta de faca, dedicação, é constância.
Então, assim, lá atrás, ela falou assim, Guilherme, você que vai conduzir essa parte imobiliária aqui. E eu comecei a fazer negócio só dos imóveis próprios da minha mãe. Venda e locação. Só que o que eu falo? Imóvel é muito relacionamento. Então, a gente está sempre bem relacionado, sempre... eu sou uma pessoa muito social, então eu falo que eu costumo... Os melhores lugares para fazer negócio eram num bar, num restaurante, numa festa. Academia, o pessoal me chama. E isso começou a acontecer, porque o pessoal quer confiança. O corretor de imobiliário no Brasil é uma profissão que, né, o pessoal enxerga com um certo receio. Está mudando. Mas aí o que acontece? Então, se a pessoa tem o bem maior dela, ela precisa de alguém que ela confia. E nada melhor do que um amigo seu. Então, as pessoas começaram a ver que eu estava mexendo com imóvel, começaram a me chamar, Guilherme, minha mãe está vendendo o apartamento dela, ou eu quero alugar um imóvel. E aí eu falava assim, não, gente, eu só trabalho nos imóveis próprios da carteira da minha família, da minha mãe. E aí eu comecei a ver, falei, gente, está acontecendo direto. Tô perdendo dinheiro. Tô deixando dinheiro na mesa. Tô perdendo dinheiro. E aí eu falei, vou montar uma imobiliária. E assim, com o que eu pago de taxa de administração para outro imobiliário, isso aqui banca o custo fixo da minha e o que vier é lucro. Chamei outros 2 sócios, né? Porque eu sou essa pessoa que eu gosto de rua. Eu gosto de cliente, eu gosto de... enfim, tá na rua. Eu não sou a pessoa do back desk office. job, né? Eu não sou essa pessoa. E a imobiliária precisa dessa estrutura. Então, eu chamei outras 2 pessoas que estão comigo até hoje e a gente montou a imobiliária que fez 10 anos. Então, a partir daí, a gente começou a atender imóveis de terceiros, não só do grupo familiar. Que bacana. E quando que você fez o seu primeiro vídeo? Porque eu acho que foi uma grande virada de chave, né? Porque... Você entrou, eu não sei há quanto tempo, no digital, mas a maioria das pessoas que te conhecem é por causa do digital, né? Sim. Não sei se é YouTube ou Instagram. Começou no TikTok. No TikTok. Foi. Então, essa história é bem legal. Não siga o meu exemplo, tá? Mas eu vou falar como eu comecei. Porque eu até dou uma palestra sobre isso, sabe? Porque qual que é o maior problema das pessoas iniciarem? Elas perguntam como, quando, onde... né? Você fica perdido e sempre inventando desculpa, porque a mente nossa ela é ótima em te proteger para você não gastar energia. Então você fala que é tímido, você fala que ninguém vai assistir, você inventa milhares de desculpas. Eu não era diferente. Quando que eu comecei? Eu vi que tinham muitos corretores gravando vídeos já, fora do Brasil. Aqui no Brasil tinha mais o Ricardo Martins, que estava fazendo um sucesso absoluto. De Goiânia, né? Mas praticamente reinando sozinho. É o My Dear, My Darling, né? Eu gosto Dear, dele. My Darling. Agora ele só fala de legendários. Mas na época ele falava de imóvel. E aí, um grande amigo meu, que é o Zé Felipe Carneiro, da Vals, ele falou pra mim, falou, Gui, porra, você é desembolado, você trabalha com imóvel de alto padrão, eu já estava há um tempo no mercado, por que você não faz igual aqueles corretores? Aí corretor com série na Netflix, né, ficando um negócio glamouroso e tal. Falei, pô, tem razão. Mas aí ficava com esse travada na cabeça, assim, quando, onde, qual imóvel? E sempre postergando. Não, aí a gente começa, minha agenda tá cheia, começa a inventar desculpa, que é normal do ser humano. E aí, um certo dia, eu tenho um sítio, que a gente estava falando aqui antes de começar o programa, que é a Fazenda do Capão, que é maravilhoso. Então, a casa da minha família ela é linda. Eu falo que é um santuário na terra. E aí... Não está à venda, não, né? Não está à venda. Depende. Quem está assistindo aí, se quiser comprar, dá um jeito. O pessoal não vai ficar feliz, não, mas dá um jeito. Mas aí, o que aconteceu? Eu tomei uma garrafa de vinho e falei, é hoje. É hoje. Peguei, por isso que eu tô te falando, não precisa necessariamente você tomar a garrafa de vinho. Mas eu tava lá, a garrafa de vinho me deu uma encorajada. E aí lá é o seguinte, você chega no sítio, tem um platô com uma piscina linda, umas árvores assim, uma vista da lagoa com o pôr do sol, e do outro lado tem um espaço gourmet com uma cascata. Aquelas cascatas igual de resort, sabe? Que tem as pedras e liga e tal. E aí eu falei, vai ser aqui. Gravei um vídeo sem essa desenvoltura, porque eu falo, tudo é treino. Então hoje eu consigo ligar a câmera e começar. Mas você tem que começar de algum jeito. E você não começa desenvolto. É igual você ir pra academia e querer pegar peso igual o cara que tá lá há 10 anos. Não vai pegar. Né? Espera 10 anos e depois você pega esse peso. Então, eu comecei, gravei o vídeo com o celular normal mesmo. Você vê que até o movimento de câmera é péssimo. Eu passo isso na minha apresentação para mostrar pro pessoal que é uma evolução. E
eu não conseguia falar, né? Então, hoje eu até percebo que dá para você fazer locução em off, mas nessa época nem locução eu sabia fazer, que é você gravar e depois da sua casa você faz a locução apresentando o imóvel. Mas, nessa época eu nem sabia que isso era possível. Então, o que eu fiz? Eu coloquei uma música de verão, assim, um Rufus do Sol, um negócio assim, e na hora que eu cheguei na cachoeira, aliás, na hora que eu cheguei na cascata, que é o chamariz que ia prender o vídeo, o Fabinho, que é o caseiro meu, lá do sítio, ele entrou dentro da casa de máquina e eu peguei o controle remoto da garagem minha aqui de Belo Horizonte e comecei a gravar o vídeo falando assim, e essa casa, coloquei aquela vozinha artificial do TikTok, e essa casa que tem uma cachoeira, usei a palavra cachoeira de propósito, porque não é cachoeira, é uma cascata, artificial de controle remoto, de R$300 mil. Eu inventei um valor. Não é cachoeira, não tem controle remoto e nem custa R$300 mil. Mas eu fiz. E aí pego o vídeo, boto a música, então não tem minha voz. Na hora que eu chego assim na cascata, eu pego o controle assim e falo, vai, Fabinho. Só que ninguém escuta a minha voz. Aperto o botão na garagem da minha casa de BH, começa a cair água. Ele lá dentro da casa de máquina. O vídeo deu 1.700.000 visualizações. Nossa, que loucura. O primeiro vídeo. O primeiro. Aí eu falei, gente, trem é mole demais. Desde então, tem coisa mais encorajadora do que um vídeo seu, o primeiro, bombar assim? Bombou. E assim, câmera ruim, por isso que eu falo, o orgânico prende. Câmera ruim. O controle remoto da minha casa de BH. Enfim. E foi há quanto tempo atrás o primeiro vídeo? Acho que tem uns 6 anos. Uns 6 anos. Pra mais. Foi tipo... Eu tenho a data do vídeo 2019, que eu passo ele. Então, tipo, né? Antes da pandemia. Foi antes da pandemia. Muito legal. E desde então você tem feito de lugares muito icônicos, né? E é muito legal que às vezes a pessoa não tem a oportunidade de conhecer aquele imóvel, mas com o seu tour... Recebo esse comentário direto. Eu amo isso. Porque, por exemplo, eu gosto de gravar imóveis curiosos também, né? Porque o pessoal fica nessa, o Guilherme só grava imóvel de alto padrão. Não, eu sou focado na região centro-sul de Belo Horizonte. Então, vou dar um exemplo. Eu gravei o prédio do Niemeyer aqui na praça, da Liberdade. Eu sou doido para conhecer esse. Mas é legal demais o prédio. Eu imagino como que deve ser as janelas, já que tem aquelas... É basculante. A janela é basculante. Ele tem aqueles arcos, né? Então, assim, e ele é tão bem feito que você olha para ele, você acha que ele tem 20 andares. Ele tem 14, se eu não me engano. Porque os arcos dele, cada andar tem 3 ou 4. Então ele dá a impressão de ser maior, e não é. O prédio é uma obra de arquitetura. E era assim, o apartamento que eu gravei, a proprietária, ela fez o taco original, mas assim, trabalhou ele inteiro, ficou lindo. É charmoso, sabe? Um apartamento tem identidade, assim, é muito legal. E aí eu tive a oportunidade. E esse imóvel, eu recebi muito comentário de muita gente falando, Guilherme, meu sonho era conhecer, meu sonho era morar aí. E para você ter ideia, o vídeo, quando eu postei ele, eu não esqueço desse número, eu recebi 10 propostas no mesmo dia. Que loucura. No mesmo dia. Fora as que eu recebi nos dias seguintes. Então, assim, no primeiro dia, ele estava para aluguel, não estava para venda. Inclusive, é uma curiosidade. A galera que compra imóvel lá não quer saber de rentabilidade, não quer saber de nada. Quer saber, eu tenho um apartamento no Niemeyer. É um desejo. E é um ícone, de fato, né? Embora irreplicável, né? Aquela garagem ali é o ponto que eu acho negativo, né? Assim, a garagem é um pouco exposta, né? Ela tem um nível subterrâneo, mas tem aquele nível da rua ali também, né? E não sei se você sabe, mas nem todos os apartamentos lá têm vagas de garagem. Nem todos. Entendi. O pessoal daquela época usava charrete? Eu não sei. Deve ser, né? Agora... Eu sei que você fez também de uma casa que eu não sei se foi vendida ou não, né? Na época estava anunciada por mais de 20 milhões, né? No Mangabeiras. Isso. E apartamentos, né? Igual aquele que eu te falei que eu vi ontem o vídeo, né? Do Apogê? É. Pois é, tem muitos imóveis emblemáticos, né? E por mais que muitas das pessoas que assistam não é o público final comprador... esse tipo de imóvel gera muita curiosidade, né? Então as pessoas elas querem ver o super luxo. Então essa casa mesmo, quando eu gravei ela, esse caso é até engraçado, porque como eu falei para você, a gravação de vídeo ela é uma evolução. Então o formato mais fácil é gravou, põe uma musiquinha, check.
O segundo, gravou, põe uma locução em off, gravando depois da sua cama, da sua casa, e pronto. O outro gravou no mesmo momento, já falando. Esse já envolve uma desenvoltura maior. E o mais difícil de todos é o YouTube. E essa casa, quando eu comecei a gravar o YouTube, eu falei assim, eu vou saber que eu estou no caminho certo e que tá tudo certo, tá tudo caminhando para o melhor caminho. Quando o Casimiro reagir a um vídeo meu. E ele reage a vídeos no YouTube de imóveis. Esse foi meu segundo vídeo. Eu tava, gente. Se você assistiu o vídeo, você fala assim, meu Deus do céu, eu tava travado. Não tinha essa desenvoltura. Era pouco. É o meu segundo vídeo de YouTube. E é um vídeo mais trabalhado. Nem todo mundo consegue gravar o vídeo do YouTube. E o cara foi e reagiu no segundo vídeo. Eu vi a reação do Casimiro. Detonou o imóvel. Inclusive, esse proprietário ficou bravo comigo. Tirou a casa de venda, tá? Esse foi um tiro no pé. Eu falei com ele. Eu falei, gente, eu não tenho culpa. O Casimiro que reagiu. Ele detonou o imóvel. E as pessoas acabam compartilhando com pessoas que eventualmente podem ter interesse, né? Sim. Isso acaba... Eu falo, você precisa de um cliente. Um cliente. E você normalmente pede exclusividade para poder gravar um conteúdo, porque o seu conteúdo ele chega em milhões de pessoas, né? Virou, então, foi até um aprendizado que eu tive. A gente estava conversando disso, que eu já tive caso de gente que eu gravava e a pessoa, por N motivos, pedia para eu tirar. Seja porque deu muita publicidade, seja, já tive caso assim, que a pessoa falou assim, nossa, Guilherme, você gravou tão bem que eu nunca tinha enxergado meu imóvel por essa ótica, não quero vender mais. Aí eu falei, e eu vivo de vento, vou ligar para o meu banco e falar assim, oi, tudo bem? Então, vento, que eu vou te pagar a conta. Não funciona. Então, foi um aprendizado para mim. E outro caso também, outro paralelo. Eu gravava imóvel de consultora e eu percebi que eu estava fazendo um trabalho de marketing para a consultora. Porque muitos corretores me seguem, muitos clientes me seguem, mas poucos vão até mim pedindo para visitar o imóvel. Sim. Se não tem exclusividade, se é de uma construtora principalmente, o corretor leva o cliente direto. Eu ativei na memória dele, falou, pô, tem esse imóvel mesmo que eu não lembrava. E o próprio cliente fala, é da consultora X? Vou lá direto. Então eu estava vendo que eu estava fazendo um trabalho para os outros. Eu até vendia, mas a consultora vendia muito mais. Tá injusto isso aqui. Então eu comecei a exigir, eu separei as personas de Guilherme e BH Brokers, que é minha imobiliária. Quer Guilherme, essa figura aqui? Então, eu só trabalho com exclusividade. Aí você pede um prazo. Que eu nem gosto de chamar de exclusividade, gosto de chamar de coordenação de venda. Porque a exclusividade, ela tem um tom pejorativo no mercado, porque parece que só eu posso vender. E muitos corretores fizeram isso. Pegava exclusividade, sentava em cima do imóvel, passava o prazo, não levou nenhum cliente. O proprietário tomou aversão à exclusividade. Então, quando eu falo coordenação, eu sou o corretor que vai representar seu imóvel. Tudo seu imóvel, eu que vou. Se qualquer corretor te ligar, você fala para me ligar, que eu levo ele lá, visito com o cliente dele, e por isso eu tenho um percentual, tá? Então, esse é um lado do Guilherme, o Guilherme para gravar o vídeo, e outro lado que também virou uma vertente, que eu acho muito legal isso, de influencer, que Guilherme, eu tenho uma imobiliária da minha família que eu não posso deixar de ficar com ela, mas eu queria muito seu vídeo. Beleza, me paga como influencer. E aí, como influencer, eu tenho um assessor que a gente desenvolve um escopo de trabalho com a pessoa, ou construtora, e o vídeo gerando clientes, eu posso atender também, mas às vezes eu posso até passar os clientes para a consultora ou para a imobiliária que ela achar. E isso me fez abrir muita porta, até para gravar imóveis fora de Belo Horizonte, sabe? Fora isso, não, Guilherme, não quero nem te pagar cachê, nem te dar coordenação. Beleza, então eu, Guilherme, tô fora. Mas você pode ir na BH Brokers que a gente vai trabalhar seu imóvel. Mas eu não vou postar nas minhas redes, porque virou realmente uma arma. Sim. Né? E foi construído, então eu tenho que valorizar meu trabalho. Porque você realmente virou um canal de divulgar... Hoje, eu vou te dar um exemplo. Eu postei um vídeo ontem. Eu passei para minha equipe mais de 200 clientes em um dia. Olha só. Em um dia. Então, assim, tem um valor isso. Quanto custa para uma construtora, esse caso de uma construtora, para contratar uma agência de marketing para te entregar 200 leads qualificados. Entendeu? Isso tem um custo muito elevado. É caro. Eu tenho que valorizar meu trabalho.
Entendeu? Esse, inclusive, é cachê, então tá maravilhoso. Beijo, Protempo. Agora, eu tenho alguns amigos do mercado imobiliário também, e recentemente eu estava em pesquisa, né, de imóvel, e eu falei para eles, pô, é uma zona, né, o nosso mercado brasileiro, porque às vezes o mesmo apartamento está lá no Viva Real, anunciado em 10 imobiliárias diferentes. Tem imobiliária que coloca uma metragem totalmente diferente da outra. Você não sabe em quem que você confia. E eu escutei você falando um pouco do mercado americano, né? Fala pra gente um pouco das grandes diferenças dos dois mercados, porque o nosso fica uma zona, né? Com perdão da zona. O mercado brasileiro, vamos começar falando daqui primeiro, é exatamente isso. Quando você não tem uma exclusividade, porque eu falo que o próprio passado do mercado imobiliário já queimou isso. Muitos corretores sentavam em cima do imóvel, então os proprietários estão meio calejados assim, da exclusividade. Que, na verdade, é um trabalho positivo que a gente vai falar sobre o mercado americano, que é bem feito esse trabalho de exclusividade. Mas, então, no mercado brasileiro, a maioria dos proprietários entende que meu imóvel está à venda, quanto mais lugar eu colocar esse imóvel, mais velocidade de venda eu vou ter. E não é verdade, porque acontece exatamente isso que você está falando. Esse é um dos problemas. Várias imobiliárias pegam esse imóvel, não tem perfil de cliente para ser trabalhado, te enche o saco porque vai querer que vai ir lá no seu imóvel tirar foto, eventualmente vai levar um cliente totalmente fora do perfil, porque você não sabe se ele faz triagem. E eu vou te falar um negócio, você colocar o seu bem mais precioso e o seu lar aberto para qualquer pessoa que tenha acesso ao seu contato, eu acho perigoso. Não é uma decisão inteligente. Então, além de não ser inteligente comercialmente, porque não significa, igual eu estava falando, quando você coloca com todo mundo, que isso vai vender mais, porque eu falo que você pulveriza isso e o mesmo compromisso que a imobiliária tem com o proprietário é o que o proprietário tem com a imobiliária, que é nenhum. Você vira mais um imóvel na carteira. Então, o que a imobiliária faz? Pega esse imóvel, coloca lá no alto da prateleira, no alto mesmo. Ninguém vê. Se você está no nível da rua, você não vê. Só que se alguém veio buscando esse imóvel, ela tira lá de cima, sopra a poeira e mostra. Então, não é feito um trabalho ativo em cima disso. Então, é um equívoco que muitas das vezes o proprietário acha que isso é verdade. E aí, indo para o lado do cadastro, várias imobiliárias cadastrando informações diferentes. Inclusive, tem uma técnica, eu estava falando isso hoje para minha equipe, que chama imóvel isca. Imóvel que a imobiliária não atualiza o preço ou não tira ele do catálogo de vendas, já foi vendido, está com o preço de 1 ano atrás, já foi vendido, a imobiliária sabe que foi vendido. O cliente liga para esse imóvel e aí o preço, exemplo, o preço aqui era 1 milhão, 1 ano atrás. Hoje os imóveis lá estão valendo 1.200.000. O cliente que poderia pagar 1.200.000 viu a oferta de 1 milhão. Ele fala, não, eu quero pagar nesse prédio que está tudo 1.200.000, 1 milhão. Aí você, corretor sério, tem que falar assim, não, essa oferta que você está vendo é 1 ano atrás, esse imóvel já foi vendido, não tem imóvel nesse valor. Duvido. Você está querendo facilitar seu trabalho, você é um picareta. Falei, então liga lá para essa imobiliária e pergunta. E aí a imobiliária, não, veja bem, esse imóvel está alugado, é sujo, sabe, esse mercado. E aí eu falo que quem perde nisso, nessa desorganização e pulverização de informação errada? O vendedor do imóvel, porque teoricamente esse cliente pagaria 1.200.000 no imóvel que ele está vendendo. Só que ele não vai pagar mais porque ele já ancorou baixo, ele ancorou no 1 milhão. Sim. Mas ele pagaria 1.200.000 se ele visse 1.200.000 desde o começo, certo? Tem coisa pior que você ir na loja, você vê lá que está R$100, você chega na loja e está 200. Você até pagaria 200, mas você viu 100. Você fica puto. Você não vai querer pagar. Você vai se sentir trouxa. Né? Você fala, alguém está ganhando minhas costas aqui. Né? Ou fica, pô, então para que anunciou com esse preço? Então a mesma coisa do mercado imobiliário. O comprador, o vendedor perdeu porque o comprador poderia comprar. O comprador também perdeu porque ele teve uma quebra de expectativa. E muitas das vezes, quando isso acontece, ele fala assim, nossa, esse mercado imobiliário é difícil demais. Então não quero olhar mais imóvel. Vou alugar. Ou não vou comprar nada. Fica puto também. E o corretor também. Porque um cliente em potencial foi ancorado no preço errado, perde o negócio também. Então, todo mundo perde. Então, aí, indo para o mercado maduro, mercado americano. O mercado americano, ele tem um sistema, que era o que a gente estava falando, que é o MLS, que todas as ofertas do mercado imobiliário, acho que 90% ou 95% das transações imobiliárias são feitas através do MLS.
Como que ele faz? Ele é um sistema único, ligado no CRM das imobiliárias, onde cada imóvel ele é vinculado a um corretor. Ou seja, todos esses imóveis estão no MLS, qualquer corretor dos Estados Unidos inteiro tem acesso, porque ele sabe o corretor que é o responsável por esse imóvel. Então, o proprietário não precisa preocupar com gente divulgando milhares de ofertas com preço errado, porque já tem um corretor que é o responsável para isso. E como tem o período de exclusividade lá com o corretor, né, que fica aquela plaquinha lá com a cara do corretor, ele pode ter a segurança de investir nesse imóvel. Então lá é muito comum o corretor investir em home staging, que é fazer a decoração para dar uma cara de lar para esse imóvel, tira do bolso dele, paga antes de ter o resultado. Faz um tráfego pago, produz um vídeo top, faz um open house, tudo isso tem custo. Com a exclusividade, você tem a segurança que isso aqui vai ser feito. Beleza, tem chance mesmo assim de você não vender. Pagou e não vendeu. É o risco. Então, por isso que lá, e aqui a gente faz muito isso, quando eu pego coordenação e exclusividade, eu bato muito no preço. Que eu pago antes de receber. E eu tenho compromisso com o proprietário de pagar. Então, esse é o lado do vendedor. E o lado do comprador tem outro corretor. Aqui no Brasil, geralmente, o corretor é da mesma imobiliária que tem um imóvel e que está atendendo o cliente. Conflito de interesse. Conflito de interesse. Lá não. Lá tem um corretor do vendedor e um corretor do comprador. E aí, esse corretor do comprador, ele tria o perfil do cliente e dentro do MLS ele joga as características do imóvel de qualquer lugar dos Estados Unidos inteiro e atende esse cliente junto com o corretor. Então sempre é uma parceria, um mercado saudável. Aqui é uma rasteira atrás de rasteira. É proprietário te dando rasteira, é corretor te dando rasteira. Então assim, e quem perde? Todo mundo. Todo mundo. Isso realmente... E esse sistema unificado não seria algo tão complexo, né, da gente implementar aqui, cultural. Né? Seria a gente entrar em acordo, né? É cultural, né? Porque quando... Eu vou te dar um exemplo como é que funciona em muita cabeça de corretor aqui. Quando você tem uma coordenação, o corretor ele tem milhares de sistemas para poder chegar ao proprietário. Por isso que eu falo, tome muito cuidado de colocar seu imóvel em qualquer imobiliária, porque o corretor tem N ferramentas para chegar. E tem uma ferramenta também que fica lá no prédio, que é o porteiro. Adora dar contrato de proprietário, porque quer ganhar uma beirada. E aí, inclusive contravenção penal, tá? Você que é porteiro aí, tá assistindo. E aí, toma pesado. E tá indo para criminal. Eles estão indo na Assembleia para virar criminal. Então, depois vai dar uma cana esse trem. Maravilhoso. Mas aí, o cara pegou no sistema, ligou pro proprietário, falou, oi, tem um cliente para atender seu imóvel, não sei o que e tal. E, enfim, vai tentar levar o cliente para lá. O que eu tava falando agora? Agora TDAH sumiu. Do MLS. Que aqui no Brasil tem a questão cultural. Aí, isso. Aí olha o que acontece. O cara vai e descobre que o apartamento da Dona Maria tá vendendo. Ele pega o contato no sistema ou na Rádio Pirata, que é a Rádio Peão, que é o porteiro. Liga, falou, Dona Maria, tudo bem? Aqui é o Zé, aqui da Imobiliária X. Tô com um cliente querendo visitar seu imóvel. Olha, meu imóvel tá em exclusividade com o Guilherme. O que o cara faz? Ele entende que, por mais que o cliente dele possa ser o imóvel para esse cliente dele, que ele está atendendo um cliente que está comprador, ele queima o imóvel. Ele fala assim para o cliente dele lá, o Clóvis, então, aquele imóvel lá, nossa, ele tá cheio, eu até visitei lá, tá cheio de infiltração, ele tá caído, tá caro, tá ruim demais. Não tá compensando. Então, só que o cara, ele pensa em quem? Nele, lógico. Nele. Tá errado, ele não pensa no cliente. E burro, porque se for o imóvel que o cliente compraria, ele ganha 50%, não tem problema, mas 50% de alguma coisa é melhor do que zero de nada. Sim. E frustrou o cliente dele. Então, assim, aqui culturalmente, é isso mesmo? Culturalmente, Culturalmente, a gente ainda tem essa barreira do próprio corretor com imóvel de exclusividade. Ao invés de ele enxergar como uma vantagem que tem um especialista no imóvel, que está tudo organizado, ele entende que ele está ganhando 50% da comissão. E ao invés de pensar no cliente final, que é o importante, e encerrar o ciclo aqui do cara, porque eu falo que imóvel é uma dor, por mais que seja um upgrade. Ninguém quer gastar tempo, te gera ansiedade. Você tem 1 milhão de opções, como é que eu vou escolher uma? E pagar milhões por isso? Então gera ansiedade.
E aí o corretor que tem um imóvel na mão, que é parceria, para finalizar a dor de um cliente, pensa só nele. É um grande problema. Então aqui eu falo que tem que ter uma quebra, uma educação cultural antes de ter um sistema único, senão não vai funcionar. Agora você falou sobre o imóvel isca. Eu ainda moro de aluguel, embora eu tô nesse trâmite aí, né? Vamos fazer uma negociação aqui ao vivo, o pessoal vê. Não, mas eu peguei com um porteiro uma chave. Foi, tá. Mas eu achei eu achei um imóvel para aluguel. Eu lembro que há uns meses atrás, quando eu estava cogitando mudar de aluguel, e aí entrei em contato, aí surgiu uma coisa muito suspeita. A pessoa falou assim, olha, para reservar eu preciso que você mande um Pix. Eu falei, porra, os caras estão fazendo golpe com anúncio de aluguel. E anúncio é bem abaixo do mercado. Não, aquela coisa que você fala assim, a isca, né? É a isca. Era um negócio que assim, tava descabido, Isso né? é legal você falar pro pessoal tomar cuidado, tá rolando direto, né? Então é um negócio que assim, e como o mercado de aluguel gira muito rápido, ao contrário de venda, que é muito lento, o de aluguel a gente sabe que tem que enfiar a ficha rápido. Rápido para não perder. Porque senão você perde. Exato. Eu mesmo já perdi vários imóveis se você não tem essa agilidade. E eu falei, nossa, você tá pegando caiu? Uma dor. Não, eu não caí porque eu tenho até Cresce, embora eu nunca exerci. Mas por conhecimento eu fiz o meu é 30.006, inclusive. O meu não sei de cabeça. É porque o meu foi fácil de gravar. Mas na época eu estudei para ter o conhecimento, e pensava em ter uma carta na manga, se surgisse oportunidade. Se você quisesse ser sócio, né, a gente podia conversar. Opa, tamo aí, disponível. Mas essa isca aí, você vê que as pessoas têm que tomar cuidado, tanto para aluguel quanto para venda, né? Sim. Porque tem golpes também com venda. Eu falo assim, para venda é um pouco mais complexo. A maioria dos golpes de venda é questão de documentação. Então a pessoa, ela... não, corretor 6% é caro demais. Já cansei de ver isso também, tá? Corretor de 6% é caro, vou direto num proprietário. E aí mal sabe que esse imóvel já foi a leilão. Já foi a leilão. O banco pegou, condomínio entrou com ação de execução, enfim, dívida trabalhista, tem milhares de coisas. E a dívida, não sei se todo mundo sabe disso, a dívida... ela segue o imóvel. Então, mesmo que seja uma dívida pessoal, se o imóvel está no seu nome, o juiz entende que se a pessoa vende, quando ela tem ciência que já tem um processo de execução, seja ele qual natureza for, tem umas que são piores que as outras, ele entende que foi fraude. E você, que é um terceiro de boa fé e comprou desse proprietário na Bacia das Almas, achando que fez um bom negócio, lá na frente, 2, 3, 4, 5 anos, o juiz vai bater na sua porta e falar, irmão, você comprou esse imóvel? Fraude. O cara já estava num processo de execução. Mas eu não tenho nada a ver com isso. Perfeitamente. O imóvel era o bem que garantia o pagamento dessa dívida. Você devia ter olhado. E aí, você que pagou, honrou com todos os seus compromissos de boa fé, mas quis fazer direto e não analisou todos os perigos do negócio, perde o imóvel. Então, já cansei de ver isso, de gente vendendo imóvel que já estava em execução, não tinha trocado a titularidade ainda, não constava a execução na matrícula do imóvel, mas se você pesquisasse o CPF da pessoa, empipinado, invendável, qualquer coisa dessa pessoa. E nesse momento, e em vários outros, né, o corretor acaba assegurando, né, resguardando o comprador. Agora, o que eu sinto falta aqui no Brasil, comparado com os Estados Unidos, é aquela inspeção, né? Nos Estados Unidos, eles fazem uma inspeção para avaliar, seja as infiltrações, parte elétrica, hidráulica. Aqui não tem isso de praxe padrão, né? O banco faz aquela, mas é mais na compra do imóvel. Ele faz. Por quê? O banco, ele é o melhor negócio do mundo para ele, é o financiamento habitacional. Ele está pegando um bem que vale mais do que a dívida. Entendeu? Então você tem uma garantia real maravilhosa. Por isso que o crédito é um dos mais baratos do mercado, porque você tem uma garantia real muito boa. Então, assim, querendo ou não, acho que muita gente também não sabe disso. Quando você faz um financiamento, o banco tem essa vistoria, que pode não ser a mais completa do mundo, mas ele tem uma vistoria, por quê?
primeiro, de valor, para você não fraudar. Então, eu posso comprar um imóvel seu, a gente tem um negócio aqui, o imóvel vale R$1 milhão, eu vou falar que eu estou comprando por 2 e eu tenho crédito para provar 2, por exemplo. Mas o banco vai pegar esse imóvel é do banco. E aí, se você deixar de parar de pagar, o banco emprestou aqui R$1,5 milhão, por exemplo, mas o imóvel vale 1. Eu vou ao leilão, eu vou vender ele por 700 mil. E esses outros 700 mil, o banco chupou o dedo. Então, a avaliação inicial do banco, além de vistoriar a condição do imóvel, ela entende o valor real dele de mercado para poder, então, fazer esse empréstimo. E, automaticamente, quando você compra o imóvel financiado, tem um contrato de seguro do imóvel, é obrigatório, e nesse seguro, você tem vários serviços que você pode usar. Eu não sei se muita gente sabe disso. Deu pane elétrica, deu pane hidráulica, enfim, infiltração em alguns casos. Você pode acionar o seguro do próprio financiamento bancário, que o banco vai lá arrumar. Por quê? Porque ele é bonzinho? Ele é gente boa? Porque o imóvel é dele. É dele. Então ele não quer que o bem dele deprecie. Então quando você compra o imóvel tem isso. Isso é bem interessante. Agora, mudando um pouco de assunto, falando de uma empresa que eu também admiro muito, que é o pessoal lá da Vitacom, né? Da House. Eu sei que agora ele está investindo até em assisted living, né, para idoso, que nos Estados Unidos já é um grande mercado, esse de terceira idade. Conta pra gente como que surgiu, né, essa parceria, que você é um embaixador aqui em Minas, não é isso? Isso. Da Vitacom eu virei primeiro e agora eu virei da House. Como é que funciona? São empresas do mesmo grupo, né? A Vitacom, primeiro, como que eu fui parar lá dentro, né? A Vitacom é uma incorporadora que só constrói em São Paulo. E a Bruna Moura, que hoje virou minha amiga, minha parceira de negócio, me chamou no Instagram, falou: Guilherme, legal demais seu perfil, você produz uns vídeos legais, eu sou da Vitacom, já conhecia. E acho que faz muito sentido você ter os produtos nossos no portfólio para poder oferecer para os seus clientes. Aí eu vi a primeira vez, falei: gente, de São Paulo, tá cheio de imóvel aqui em BH que eu vou caçar em São Paulo. Não quero. Não, Bruna, obrigado. Aí acabou. Passou uns 3 meses, ela me chamou de novo. Você deu de difícil. Gente, a gente tem que dar, ué. Que isso? A gente dá valor só a coisas escassas. Isso é muito fácil. É verdade. É conquista. É verdade. Conquista. E aí ela me chamou a segunda vez. Falei: não, a segunda tá muito fácil ainda também. Não, Bruna, não quero. Na terceira, ela falou, eu falo com ela: você fala no ouvido que eu escuto. Ela chegou e falou assim: e aí, você não quer ganhar dinheiro? Aí, opa, agora usou a palavra mágica. Não falou de imóvel, falou dinheiro. Esse aí eu gostei. Aí eu falei: não, então vou marcar uma reunião. E ela insistindo muito. Falei: pô, então tá. Nisso, um intervalo de 6 meses. Marcamos uma reunião e aí eu fui entender que a Vitacom, e hoje, né, eu já tenho 2 anos e meio junto, indo pro 3º ano, ela é uma consultora um pouco diferente. Por quê? Ela é focada em estúdio, então um apartamento compacto, ultra bem localizado, só em São Paulo, para investidor. E quando ela me chamou, a Selic já estava alta, mas não tão alta quanto está hoje. O mercado imobiliário já tinha perdido competitividade para um mercado financeiro. E a rentabilidade de um imóvel tradicional hoje, em Belo Horizonte ou em São Paulo, é 0,3, 0,5, varia nisso. Então, a gente tem aplicação 1%. Então, além de você ter uma liquidez melhor, para que eu vou pegar 0,5%? Ah, mas tem valorização. Mas beleza. Mas tem a imobilização também, né? Se eu quiser vender, eu tenho que fazer uma venda forçada. Então, enfim, o mercado imobiliário perdeu competitividade. Aí, eu entendi que a Vitacom, primeira coisa, é um ticket barato. Então, por R$400 mil você compra um Vitacom, parcelado em 36 vezes, pagando 30% durante a obra. Então, parcelinha, filé. E dá uma rentabilidade de 1% ou mais a valorização. Aí eu falei: porra, aí ganha do mercado financeiro. Então, quero. Não tínhamos esse produto em Belo Horizonte. Aí eu fiz a parceria com ela, de teste. Chegou no primeiro... Gente, aí o que eu falo que não tem segredo gravar vídeo. Eu nem tinha ido a São Paulo. Estudei o produto. A Bruna me mandou um vídeo tosco, que alguém de lá gravou. Sentei na minha cama. Fiz a locução do vídeo, tosco, escuro, com a câmera do Motorola 1 e fiz o vídeo. Vendi 26 unidades. Que loucura. No primeiro vídeo, que eu nem tinha da São Paulo, que nem fui eu gravei, que eu pus voz depois. Aí foi igual o vídeo que quando eu comecei a gravar. Falei: gente, esse trem é fácil demais.
Bruno, fechado o negócio. Vou para São Paulo. E comecei a ir mais. E aí foi uma parceria super de sucesso, né? É uma consultora em plena ascensão, constrói só projeto super legal. E aí, onde entra a House? A House, ela nasceu de dentro da Vitacom. Por quê? Quando você faz um investimento em imóvel, você quer o tijolo, você quer renda passiva, você quer colocar ele para alugar, ainda mais estúdio, você tem duas grandes dores, que é a primeira, quem que vai equipar, quem que vai decorar meu apartamento? O estúdio, quem vai se hospedar lá, ele quer completo. E quando eu falo completo, é com talher, com roupa de cama, com toalha, com tapete, com eletrodoméstico, com tudo. Imagina eu aqui de Belo Horizonte vendendo para um cliente meu lá em São Paulo, que ele tem muito interesse em investir em São Paulo, que é a maior cidade do Brasil, o PIB, 1/3 do PIB, movimento e tal. E aí ele compra o tijolo e depois, na hora que entrega a chave, fala assim, irmão, se vira. Você que vai ter que contratar arquiteto, você que vai na Magazine Luiza comprar, você que vai não sei... Ninguém quer. Então a Vitacom viu que estava perdendo venda e receita, porque as pessoas, quem topava pagar esse desafio, estava jogando receita no mundo aí. Falou, pô, vou trazer isso para dentro de casa. Então a House nasceu de dentro da Vitacom, é uma empresa hoje separada, porque não atende só a Vitacom hoje, mas o cliente que compra o Vitacom, ele chega e fala assim, eu quero um apartamento mobiliado e decorado. Contrata a House Decor. E outra dor, eu estou aqui em Belo Horizonte, quem que vai administrar meu imóvel em São Paulo? A BH Brokers não faz. A House faz a gestão também para o cliente. Eles cobram um percentual. Cobra um percentual, assim como qualquer imobiliária cobra. É o mesmo percentual da imobiliária? Como se fosse? Geralmente é 15% a 20%. O mercado de uma locação tradicional é 10%. Por que eles cobram 15% a 20%? Porque, até legal para falar para o público... É porque de curta duração também, né? Isso. Airbnb... Exatamente isso. Então, a locação hoje, você tem duas modalidades. Curto prazo, né? Curta temporada... ou a locação tradicional, que no Brasil a lei do inquilinato exige que seja 30 meses. Essa locação longa, ela que dá aquela rentabilidade, 0,3, 0,4, 0,5. A locação de short stay, curta temporada, são várias pessoas pagando diárias. Então, ela ultrapassa aqui, em vários casos de gestão própria de proprietário, 2, 3%. Só que, por que todo mundo não coloca aqui? Porque é um trabalho. É um serviço. Que mandar diarista e tal. Diarista, enfim, gente que quebra seu imóvel, check-in domingo, 10 horas da noite, quando você está, sei lá, na igreja, né? Assim, espero. Mas assim, então é uma baita trabalheira. A House, ela está no meio do caminho, entre uma locação longa e uma locação curta. Ela em termos de rentabilidade, ela faz a locação tanto longa quanto curta. Só que ela está no meio do caminho, porque ela cobra isso aqui, diminui sua margem de rentabilidade, mas mesmo assim fica muito mais rentável com a locação curta. Entendi. Eu dou o exemplo seguinte, que a locação que a gente está acostumada é você ir numa locadora de carro e alugar o carro. Aliás, da curta é melhor primeiro. Você vai lá para Porto Seguro, você vai alugar o carro. Paga 2 dias, vai pagar R$300 a diária. No mesmo carro, se você ir lá e alugar por 2 anos e dividir isso por diária, vai ser R$20. Por quê? Porque você tem estabilidade. Então, a locação é a mesma lógica. É muito mais fácil eu ter uma pessoa em 3 anos do que 3 pessoas em uma semana. Muito interessante. E a House, eu já vi, eu acho que na rua São Paulo, ali, depois da Bias Fortes, tem um prédio que vai ser um House, né? Mas não foi construído pela Vitacom, então. Isso. Aí, essa é uma dúvida que a galera tem demais. Ah, Guilherme, a Vitacom tá vindo em São Paulo? House e Vitacom, 2 empresas diferentes. Vitacom é incorporadora e consultora. O que a incorporadora e consultora faz? Ela usa a inteligência de mercado dela, que é local. Então, eu construo em Belo Horizonte. Eu não sei construir em São Paulo. E eu construo em São Paulo. Eu não sei construir no Jardins e em Guarulhos. São inteligências de mercado. Então, a Vitacom, sabiamente, ela constrói num micro-região lá em São Paulo. Jardins, Moema, Perdiz, Itaim, enfim, num miolo lá. E vai ficar só lá. Não vem. Ah, mas tem um terreno excelente para Vitacom. Só São Paulo. Não adianta. Aí, o Ale, um cara muito visionário, eu falo que ele é o Steve Jobs do mercado imobiliário, o Ale Frankel. Ele é triatleta, né? Top demais. Eu sigo ele. Fino. O Ale, sabiamente, sabendo que a incorporação é uma inteligência de mercado local e
quebra uma consultora que começa a aventurar onde ela não conhece, falou, fico só nessa região, mas a House, que tem essa solução completa, que atendia só a Vitacom, pode dar essa solução para incorporadoras locais. Que ela foi para Goiânia. Que foi o caso. Então, aqui em Belo Horizonte, são algumas incorporadoras que bateram lá na porta da House e falaram, pô, essa solução de equipar o imóvel, fazer administração, isso aqui eu quero. Que é tipo uma parte, né? Vira tipo uma parte hotel, né? Vira com uma série de soluções diferentes de uma parte hotel, que eu vou entrar nesse assunto. Mas então a House, a gente fala que pluga a House em um empreendimento. O prédio, o Ale usa muito esse exemplo. O celular era o tijolão lá, nem tinha lanterna na época, né? Não tinha foto, tinha nada. Ele é um hardware, só servia para ligar. Hoje a última coisa que a gente faz no celular é ligar. Tudo que você precisa, banco, lanterna, foto, tá tudo aqui. Isso é software, entendeu? Então, o prédio, ele era analógico. Ele era o tijolão lá, consultora A, B, C, D, mesma coisa. Né? Aquela área de lazer lá com a mesa de ping-pong de 1910, um salão de festa no Piso de Ardósia, que a sua avó teria maior orgulho de frequentar. E, assim, espaço ocioso. O que a House faz? Ela pega tecnologia e implementa coisas que realmente agregam desejo nas pessoas de querer morar nesse empreendimento e mais, que geram... Porque desejo, eu trago taxa de ocupação. Por quê? A pessoa pagando o mesmo preço num A, B, C ou num house, pelo mesmo preço, ela vai querer ficar no house. Virou uma grife, né? Virou uma grife. Um status, de porque certa ela forma. Entende que aqui, pelo mesmo valor, eu tenho mais serviço. Então, quando é mais serviço, é tipo assim... Mercadinho top, estúdio de podcast. O delivery do delivery, que é o robozinho, o Raulzito. Não precisa nem descer, você tá lá tomando banho, o porteiro interfonou, não pode subir mais, motoboy. Você tem que descer lá de toalha, né? E pá, todo zoado. E você fica puto. Mas aí vem o robozinho, o porteiro bota dentro do Raulzito, digita o seu apartamento, o Raulzito tem automação, sai da base dele, igual aqueles limpador de chão. Pega o elevador, ele tem uma automação integrada ao elevador, e ele é gente boa, ele vai dando umas mensagens. Oi, humanos, eu prometo não morder, é cheio das mensagens. E aí ele sobe, para na porta do seu apartamento, vira para você digitar a senha, ele abrir o gabinete, você tirar o iFood, tirar a sua encomenda. Isso é muito top. Então, esse tipo de solução todo mundo quer. E a House começou a plugar isso em prédios diferentes. Não, muito legal. E aí você... vende Vitacom e vende também os que a House administra? Sim. São Paulo, eu sou focado só em Vitacom, porque tem essa solução completa. Eu entendo que é a melhor construtora em termos de escolha de terreno e serviços agregados. Já em Belo Horizonte, tem os houses daqui. A gente já está com 6 houses em BH. 6? Em funcionamento? Não, em funcionamento nenhum ainda. Mas a partir do mês que vem... 1 ou 2. Olha que bacana. Tem um no Buritis que eu sei que está quase pronto, que é um imóvel próprio de um grupo familiar aqui de BH que plugou house. E um na rua São Paulo, que inclusive a obra está um pouco atrasada, mas que deve entregar por agora. E esse último que eu estou lançando também é na rua São Paulo. E tem outros também. Tem um no Sion, tem um no Joaquim Murtinho e o outro no Lourdes também. Então, assim, eu vendo house aqui de BH também. Nesses critérios, que é o Guilherme. Então, ou influencer ou coordenação. Não, muito legal. Muito interessante. Agora, ontem, né, eu tirei um tempo para ver 2 vídeos seus. E aí eu vi um que era um prédio novo, com um valor de metro bem elevado. Polêmico esse vídeo. Aquele polêmico. E eu vi recente também aquela cobertura, até no Santo Agostinho, de 500 metros quadrados, estava por 3,4, mas o valor do metro estava 6 e alguma Barato coisa. Demais. Você hoje... O Guilherme, né, o marketing Guilherme, né, eu falo assim, esse canal Guilherme no Instagram e no YouTube, você seleciona mais por valor de venda? Qual que estão sendo os critérios que hoje você está escolhendo para pegar para você? Além da exclusividade que você chama de... Coordenação. Bom, isso é uma pergunta, inclusive, que o pessoal sempre me manda, assim, Guilherme... tô com um imóvel aqui que eu quero vender, mas, nossa, fiquei com vergonha demais de te mandar porque é R$500 mil numa Anchieta.
Não tem nada a ver com ticket. Pelo contrário, esse imóvel é o pão quente na padaria, vai vender amanhã. Adoro. Não adianta eu pegar um imóvel fora de preço ou milhões de reais que vai ficar no meu estoque lá 200 anos. Meu objetivo é vender, eu sou corretor de imóvel. Claro. Então, o que eu faço? Eu peço para minha equipe fazer uma triagem. Primeiro, se tem a coordenação de venda. Segundo, aí pode ser que eu tope gravar imóvel sem coordenação de venda, mas que eu veja que é curioso. Então, que gera uma casa muito top, uma cobertura fora da curva, alguma coisa, ou que está com um preço legal e sempre dentro da região centro-sul de BH. Então eu falo que o corretor que quer trabalhar mais mercados, eu recebo convite direto para gravar Pampulha, Lagoa Santa, enfim, Brumadinho, outros lugares. E eu nego. Por quê? Se você quer abraçar o mundo, você não vai fazer nada direito. Eu falo que o corretor que faz tudo, ele é o corretor pato. Ele não nada direito, não voa direito, não anda direito. E só faz cagada. Então, assim, não tem jeito. E é difícil atender, né? O deslocamento. E hoje, assim, eu tenho uma equipe grande que sempre está comigo para atender, porque é humanamente impossível eu acompanhar todos os atendimentos. Se eu pegar um imóvel na Pampulha e colocar um imóvel para gravado e que gere lead, meus corretores, infelizmente, vai ser meu último dia na Terra, que eles nunca mais vão me aceitar lá, porque eles vão querer me matar, literalmente, por causa do deslocamento. E tem uma curiosidade que é o seguinte, o cliente, por mais que o imóvel seja assim, a casa mais linda na Pampulha, com o melhor preço, não adianta gravar só ela. Por quê? Como eu não trabalho naquela região, vou ter só ela para mostrar para o cliente. E o cliente, por mais que ele goste, ele quer ver outras 2, 3 opções para validar que esse é o melhor negócio. Até para saber se está no preço, né? E aí o que vai acontecer? Eu não tenho. De duas, uma. Ou eu vou ter que tirar minha equipe, energia dela, onde é a região de foco nossa, para captar na região, para mostrar para o cliente que é o melhor negócio, ou eu esquentei marmita para outro corretor comer. Que é o quê? Tem um imóvel bom, mas eu não tenho mais nada. O cliente vai olhar com outros corretores e vai comprar com ele. Ponto. Então não faz sentido. Agora, qual foi o imóvel mais marcante da sua história que você fez aqueles seus vídeos emblemáticos? Assim? Qual que foi o que tá mais fresco na memória, assim, dos que te impactou? Me impactou? Positivamente. Eu acho que foi o do Rio de Janeiro que a gente estava conversando. Porque é muito exclusivo, muito diferente o imóvel, né? Então, assim, a gente estava conversando aqui no off antes, para contextualizar a galera, eu estava no Rio de Janeiro, de chinelo e bermuda, feriado, corretor descansando. A última coisa que eu queria falar era de imóvel. Eu falo de imóvel 24 horas por dia. E aí, passando na orla lá do Leblon, aquele lugar maravilhoso, dia lindo, sol maravilhoso, mar azulzinho lá. E olhei para a orla, um prédio totalmente diferenciado dos outros mais antigos do Leblon. E eu já tinha estudado sobre esse prédio. É um prédio da Gafisa, que chama Tom Delfim Moreira, que fica na Delfim Moreira, que é a avenida da orla, né, do Leblon. E aí eu olhei esse prédio e eu lembrei que eles são só 6 unidades, então assim, mega exclusivo. E ele foi vendido como o preço de metro quadrado mais caro do Brasil. R$100 mil o metro quadrado. Então o apartamento, se eu não me engano, de cabeça, ele tem 264 metros. Vezes 100 mil metros, 26,4 milhões de reais o apartamento. De 260 metros quadrados. Falei, esse é o tipo de vídeo que a galera quer ver. E aí eu pesquisei na internet, ninguém tinha gravado. Ninguém. Nem na orla. E eu não tinha acesso dentro do prédio. Fui e gravei. Dei uma estudadinha lá na orla, lá de chinelão, havaiano. Estudei e gravei o vídeo. De, sei lá, 1 minuto o vídeo. O vídeo deu 1,5 milhão, 2 milhões de views. Foi um negócio assim absurdo em um dia. Em um dia. E aí, eu não tive acesso ao prédio. Gravei da calçada. E aí, uma corretora lá do Rio, que eu, por coincidência, já tinha feito a conexão com ela, falou, Guilherme, um dos proprietários me chamou, falou que adorou seu vídeo e quer te convidar para conhecer o imóvel. Detalhe, R$100 mil o metro quadrado, sem acabamento, no contrapiso, sem teto, sem nada. Eu vi seu vídeo ontem, eu achei o hall de entrada, que é uma galeria de arte. É uma galeria de arte. Com várias obras famosas, né? E aí, por que eu achei muito doido esse prédio?
primeiro o preço. Esse proprietário, ele já tinha contratado um projeto de decoração, então já estava colocando piso de travertino, separação dos quartos, armário, iluminação, tudo do melhor que você pode imaginar. Só que ele tem uma curiosidade muito grande. Duas. A primeira é que ele não tem janelas. Olha só. Você reparou isso? Eu não reparei porque ele tem a sacada, né? A varanda, né? Mas eu gravei de propósito desse jeito. Porque eu sabia que se eu gravasse sem... Por quê? Ele é um sanduíche entre dois E no prédios. Rio é isso mesmo, né? Os prédios são colados, né? Pois Parede é, com parede. Mas pensa comigo, eu acho que ninguém pensa nisso. Você só tem janela na frente. É, Você não tem janela dos lados. é. Entendeu? E mais, você já foi naqueles prédios do centro que tem aquele fundo, que tem um vão livre, né? Tem uns apartamentos assim que o povo pendura aquelas calcinhas no varal, você vê a calcinha do vizinho, o povo vai fumar, não tem isso? Tem aquilo naquele prédio. São 4 quartos. As 3 suítes do fundo, a principal, obviamente, ela tem a sacada, vista, que combina a varanda com a varanda do quarto, é uma coisa só. E a vista do mar, que é linda, maravilhosa, indiscutível. As 3 suítes do fundo vê o vão livre lá que a Dona Maria fuma. É. Então, assim... Ou seja, não tem nem janela direito, 26,8 milhões de reais. É uma loucura. 0,4 que seja. Mas o cara ainda fez o beneficiamento do apartamento. Tava, acho que, 38 milhões. Nossa. Aí o povo falou assim, gente, tem que ser doido para comprar. Eu falei, doido sou eu que não tenho dinheiro para comprar. Ué. Eu falo o seguinte, aquele prédio é um Rolex de diamante. Tem o Rolex normal. Beleza, tá lá, 100 mil reais. O mesmo Rolex cravejado de diamante é R$1 milhão. Ah, mas não vale. Tem alguém pagando, filho. Tem alguém pagando. Se você quer prédio novo no Rio, no Leblon, é esse, não tem outro. E eu já tinha, a gente está caminhando para o final, mas só para falar do Rio, eu lembro no passado que o prédio que o Ronaldo Fenômeno morava estava sendo reformado, né? Eu acho que eles reformaram e era uma cobertura... Era um também prédio emblemático, né? Lá na Delfim Moreira, né? Eu lembro de ter visto na internet. Eu lembro desse caso também. Que tinha um valor elevado, mas não sei se chegava a tanto assim. Não, porque a galera confunde muito preço médio de metro quadrado com o preço máximo de metro quadrado. Tem apartamentos mais caros do que 26 milhões de reais. Eu acho que o valor na época lá era uns 40 mil metros. Então, quando eu postei, o pessoal falou, mas tem imóvel mais caro. Eu não estou falando de preço final ou preço médio. Eu estou falando, né, do ticket e tal. Era o valor do metro. Eu estou falando do metro quadrado. O valor de metro quadrado que é o balizador no mercado imobiliário. É a metragem do imóvel vezes o valor do metro quadrado é igual ao ticket dele. Então, é 100 mil reais o metro quadrado. De curiosidade, Belo Horizonte bateu 40 mil reais o metro quadrado. Loucura, deve ter umas 2 semanas. Eu fiquei sabendo... Aqui do nosso lado. Eu fiquei sabendo daquele que está sendo construído na antiga Centenária da Araújo. Esse. Foi esse. Exatamente esse prédio. Foi o que eu fiquei e não sabendo. é 40 mil reais o metro quadrado de venda, no contrato. Não é 40 mil reais colocou na tabela e seja o que Deus quiser. 40 mil reais assinado. É loucura. Ou seja, tá subindo. É a hora de comprar. Agora, a gente está caminhando para o final, mas eu queria fazer 2 perguntas, né? Uma, se alguém que está começando agora no mercado imobiliário, pode ser até um futuro corretor seu, Sim. Que dica você daria, ou até mesmo que perfil você está buscando? Fala pra gente. Então, até falei isso pra galera. Eu acho assim que a primeira coisa para o cara virar corretor, ele tem que virar a chave do CLT para empresário. O corretor, apesar de você estar dentro de uma imobiliária, você é um empresário. Por que eu falo isso? Porque você não tem salário, você não tem férias, você não tem horário definido, pro bem e pro mal. Falo pro bem porque você tem flexibilidade. Pô, semana que vem eu vou viajar. Pro mal, por quê? Muita gente não sabe viver com a liberdade de horário. E aí acaba não produzindo. Porque no horário que ela não está no plantão, por exemplo, ela está em casa vendo Netflix. Numa segunda, 2 horas da tarde. E isso vai impactar no seu resultado. Então, primeira coisa, vira essa chave de CLT para empresário. Segunda coisa, tem uma agenda, uma rotina. Eu falo que o corretor, hoje eu até falei isso, então tá fresco na memória para minha equipe. O corretor, ele é multifuncional. Você tem que captar imóvel, que é trazer o imóvel para dentro de casa, né, para dentro da imobiliária para poder trabalhar a venda ou a locação dele,
você tem que vender ou alugar o imóvel, dependendo do setor que você trabalha. Você tem que atender novos clientes, atender clientes antigos, visitar imóvel, estudar, fazer follow, almoçar com a sua mãe, levar seu filho para a escola, fazer academia. O que acontece? Ele fica desorientado. Ele chega lá e começa a fazer aquela loucura. E aí chega no final do dia, ele tem uma sensação assim, não fiz nada. Fez muita coisa, trabalhou o dia inteiro, mas sem uma ordem. Chega no final do dia, ele não conseguiu vender, não conseguiu atender cliente, não conseguiu visitar, não conseguiu fazer nada, porque faltou organização. Então, um bom corretor, ele tem que ter uma agenda e uma rotina de separar mesmo. Segunda-feira, 9 horas da manhã, vou chegar no escritório. E então chegue segunda, 9 horas da manhã. Não chega 9h05, não. Falei isso hoje. Chega 9. 9 horas, você vai estar com a bunda lá na cadeira. E 9 você vai fazer o quê? Vou tratar clientes novos que chegaram domingo de 8 horas da noite, porque corretor tem que trabalhar domingo, tá? Trabalhar domingo 8 horas da noite até segunda 8 horas da manhã. Vou tratar esses clientes. De 10 às 11, eu vou tratar os clientes que já vinha atendendo. Dona Maria, dona não sei o que e tal. De 11 a meio-dia, eu vou estudar novos imóveis que entraram na carteira e que podem atender algum cliente meu. Meio-dia a 1, eu vou almoçar e descansar, tomar um sol lá. De 1 às 2, eu vou visitar imóvel. De 1 às 4, vou visitar imóvel. 5, eu vou estudar. E 6, eu vou treinar. Estou dando um exemplo. Por quê? As pessoas, elas têm tudo na cabeça. Só que quando você tem na cabeça é diferente do que você tem no papel. E aí você acaba atropelando, porque alguém te liga, seu WhatsApp pipoca, você vê um vídeo engraçado e começa a perder rotina. Então, como corretor, perde o foco. Você é o próprio dono do seu tempo, não tem mamãe que vai te ajudar a organizar isso aqui, não. O gerente não é salvador da pátria, imobiliário não é salvador da pátria. Então, você tem que ter essa organização. Então, esse é o primeiro ponto. CLT para empresário. Segundo, agenda e rotina. E terceiro, estudar muito. Por quê? Eu vejo isso acontece muito com corretores mais antigos. Tudo na vida você tem que estudar. E o corretor faz o curso de TTI, que é o curso técnico de transações imobiliárias, que você faz para virar o corretor. Eu fiz no edifício Valmap, na Praça 7. Aí, ó. Maravilhoso. Enfim, você aprende. Eu até falo, quem já me viu lá na internet, eu meto pau nesses cursos. Você horrível. tem que aprender sozinho, né? Assim. Ué. Você não aprende nada no curso. Nada. E aí o corretor sai lá e fala assim, eu sou foda, eu sou corretor. Fica 1 ano sem vender, desiste. Então estude. E lembrei de mais um, porque isso acontece mesmo. Aí, obviamente, tá, gente? Quanto mais você vai trabalhar no mercado imobiliário com a inteligência, mais você vai conseguindo aumentar sua taxa de conversão. Você começa a ficar vendendo todos os meses, às vezes 2 vezes por mês. Mas é normal um corretor ficar meses sem vender, ainda mais no começo. Normal assim, no começo, até ele aprender. Não é normal um corretor estar dentro da imobiliária que ficar 6 meses sem vender. Não é normal, tá? Então, pelo amor de Deus, senão depois o povo posta e o Guilherme falou que é normal. Não é. Mas ele vai melhorando ao longo do tempo, inevitável. E a quarta coisa, para ele segurar isso aqui, tem que ter uma reserva financeira. Então não vire corretor que não tem salário sem reserva financeira. Pior coisa do mundo e o cliente sente é um corretor desesperado para vender. Ele tenta te empurrar a goela abaixo, ele te enche o saco. E o cliente sabe quando você está desesperado. A gente sabe, o ser humano sabe. Quando a pessoa está nervosa, você fala, tem alguma coisa errada. Quando ela está ansiosa. E aí, o corretor ansioso porque está cheio de boleto e não tem dinheiro para pagar, ele acaba saindo do mercado. Porque o cliente foge dele, ele não vai ter o dinheiro para segurar a onda, vai sair do mercado. E quebrado. Quebrado, porque ele usou a reserva dele toda. Então, esses são umas dicas. Não, o papo foi ótimo. Eu agradeço muito a sua presença. E você é uma pessoa que eu sempre admirei. E assim, é uma profissão que eu admiro e que eu me vejo sendo. Eu acho muito bacana, de fato, embora é muito difícil pelos problemas que a gente falou aqui. Sim. Mas deixa só uma frase final pra gente que você leva pra sua vida ou que você fala pra sua equipe. Falei hoje pra minha equipe. Vou ter que ler porque essa merece cada palavra. Então olha essa frase.
Um balde de água jogado de uma vez não fura a pedra, mas uma gota caindo todo dia abre um buraco. O que significa? A consistência vence a intensidade. Disciplina e constância. É isso. Essa frase é linda. Então, não adianta a gente ter aquele voo de galinha de chegar e falar, eu quero tudo. Você perde velocidade. É todos os dias fazer um pouquinho a mesma coisa. Uma hora você vai chegar lá. Foi um prazer te receber, Prazer Guilherme. meu. Muito obrigado. E até a próxima, pessoal. Valeu.